Oi, Rejane. Oi, bom dia, como Bom estamos? dia. Tudo bem com você? Tudo bem? Que bom estar aqui de volta. Pois é, né? E eu queria então que você se apresentasse um pouquinho, fala da Rejane, quem é a Rejane e como é que você me conheceu? Bom, eu já sou dentista já fazem 20 anos e eu sempre trabalhei com cirurgia de implante, cirurgias regenerativas, né, com essa parte mais complexa, assim, da odontologia. E eu sempre busquei formas mais naturais, assim, de tratar o meu paciente, né? Isso me levou para a acupuntura, já fazem mais de 10 anos. Eu fiz um primeiro curso de acupuntura, que eu me apaixonei pela acupuntura e eu aprendi lá toda a parte sistêmica da acupuntura e também a auriculoterapia. E eu Aham. usava a auriculoterapia nos meus pacientes, mas assim, às vezes funcionava, às vezes melhorava, às vezes não, né? E eu achava que a acupuntura sistêmica sim que era eficiente. Eu achava Ah, que, não, por agulha que funciona. A peraí, auriculoterapia, deixa eu fazer um intervalo aqui, viu só, gente? Que como infelizmente muitas vezes é a formação que a gente acaba tendo, né, Rejane? Tipo, de você dar ênfase para uma técnica e ao mesmo tempo quando você começa a aplicar e você vê que não dá aquele resultado que você gostaria. E eu tenho escutado, Rejane, muita gente falando sobre isso, sabe? E limitações que alguns profissionais colocam sem embasamento. Isso também é outra coisa que me chamou muita atenção, porque eu não sabia. Porque a minha formação, eu não tive essas restrições. E aí, quando você começa a ouvir, eu falei, peraí, não sei se você já ouviu, assim, o pessoal falava, não, eu aprendi que não pode fazer em criança, que não, até os 7 anos de idade, que não pode fazer em idoso, porque perde energia, não pode fazer em gestante, não pode fazer sem acupuntura. Qual era a outra? E eu escutei agora no workshop, lá na comunidade, teve uma pessoa que falou assim: e eu aprendi que não podia fazer em oncologia e doentes crônicos. Eu falei, peraí, quando que você faz então? Não é? E aí, você aprendeu isso? Você escutou isso em algum momento? escutei também, tanto que o de gestante eu tinha bastante dúvida com relação a gestante, com oncologia também, né? Porque Oncologia. se dizia que como você mexia com energias, a hora que você, se você colocar o ponto errado na gestante, mas isso também é verdade, né? Se você não souber o que você está fazendo, Gente, você provoca um dano, né? Mas é, você na tem que saber as oncologia, indicações, né? E contraindicações. exato, aí você tem que ter o conhecimento adequado da técnica para tudo, Treinamento. né? E Hum, oncologia eu também tinha ouvido que não, porque você podia aumentar o câncer do paciente se você olha, estimulasse alguns pontos. Então era melhor não usar. Tinha olha ouvido aí. isso também. Gente, para pensar. Olha os benefícios que a gente pode fazer num paciente que está sofrendo, né? Com dor, que muitas vezes não consegue fazer as outras sessões de quimioterapia porque baixa a imunidade, né? Você poder fazer uma imunomodulação desse paciente, né? Nossa, tem muito recurso, mas eu tinha essa visão mesmo, que era a auriculoterapia era uma coisa assim complementar, que você usava inclusive no curso que eu fiz anterior, ela era tipo um arremate, sabe? Você Aham. fazia a sessão sistêmica, aí o paciente dizia, não, eu ainda tô com um pouquinho de dor. Aí ia-se lá e fazia aurícula. Aí o paciente, Ah, agora sim. Então foi assim entendi. que eu aprendi, sabe? Aí Tá. no E meu aí? consultório, como dentista, a parte sistêmica não era sempre que eu podia fazer uma sessão sistêmica completa com agulhas nos meus pacientes. E quando eu usava só aurículo, não tinha esse efeito. Então, na minha cabeça, tinha ficado bem gravado que a aurícula era só assim, tipo um complemento, funcionava, mas assim, né? Mais ou Aham. menos, né? Não sem a sistêmica. Aí eu fui fazer mais um curso de acupuntura, que daí foi quando eu conheci a Lirane. Aí ali eu já estava buscando aprofundamento tanto da sistêmica, porque eu ainda tinha algumas dúvidas com relação a ponto, e aurículo não era assim o que eu estava buscando, mas foi o primeiro módulo que eu tive no O curso. primeiro. Aham, da Então pós, eu já né? tinha essa visão. E daí eu me surpreendi, porque assim, o mapa era quase o mesmo. Tinha assim, era
né, 10% de diferença dos pontos que tinham alguma localização diferente, porque o mapa da Lirane, a Lirane funde, né, pontos que você Aham. viu tanto da francesa com a chinesa, então você adequou aquele mapa ao que realmente funciona, né? Então, teu mapa já tinha essa diferença por aí, né? Eu já fiquei, que isso, mas eu não aprendi assim, não era É. aqui. Tá. Aí, outra coisa que me surpreendeu na técnica da Lirane é que antes eu colocava, eu aprendi os mapas, eu punha ponto na orelha inteira direita e na orelha inteira esquerda. Tipo assim, o que a Então, gente olha aí. Ó. achasse de que precisava, a gente Ia colocava. pondo. E Outra coisa, semente. ó, então as diferenças, tá? Olha a diferença, é o insight, né? A gente sempre fala, menos é mais na auriculoterapia, você não precisa pôr muitos pontos, você tem que saber fazer, você tem que saber analisar o paciente e escolher pontos de forma precisa, cirúrgica. Aí sim, você não confunde os estímulos e potencializa aquilo que você deseja. Eu tenho o costume de brincar aqui, Rejane, com o pessoal, que é o aurículo-terapeuta da esperança. Você põe Porque ele todos os pontos. põe todos os pontos e fica lá rezando para que um dê certo. Põe todos os pontos, aquela orelha. E daí, como era semente, basicamente, o que a gente usava era só semente. Eu não, nem tinha aprendido a usar agulha. Eu sabia que a gente viu, mas não era do uso, assim. Aí ficava aqueles esparadrapo por cima do esparadrapo, por cima do esparadrapo, que você já não Olha, sabia nem o que estava vestindo. Mas, enfim, né? Como era um complemento, tudo bem. Mas era é, isso mesmo, o paciente saía com as duas orelhas, né, com lotado bastante. de semente. Aham. Aí, quando na tua técnica, eu já era diferente. Falei, opa, mas espera aí, máximo 10 a 12 pontos, né? Tinha uma combinação, não era aleatório. Uhum. Isso também foi uma coisa que para mim me chamou a atenção. Falei, opa, mas a técnica da Lirane é mais específica. Ela não Aham. é aleatória que você fala, eu acho, você tá com dor no quê? Isso, então tá, ponto, 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 Vai ponto. ponto. Não, não. Primeiro que tinha uma combinação inicial ali bem, Aham. né, interessante, e daí você tinha essa seleção precisa dos pontos e funcionava. Daí eu falei, opa, funcionava. Eu lembro uma vez que quando eu sentia dor de garganta, eu colocava em mim mesma a semente. Aham. E aliviava. Eu falei, legal, aliviava, beleza. Mas com a técnica da Lirane, a dor sumiu. Deu, opa, pera lá. Mas então E aí te chamou a atenção. chamou atenção, porque eu falei, opa, mas espera lá. Antes, quando eu fazia com a semente, daquela forma, aliviava, melhorava. Mas agora com a Lirane passou na hora a dor, como assim, né? E aí eu já, tanto semente quanto agulhinha, eu já estava usando as microagulhas. Porque a agulha você tem que ser muito preciso onde você coloca. E não Sim. é difícil ser preciso, você só tem que ter um bom embasamento. E isso a Lirane passou para a gente de uma forma Não. assim bem didática, bem legal. Eu falei, cara, funciona, mas então será que a aurículo é mais do que eu achava que ela era? Aí eu falei, eu acho que sim. Aí eu lembro que eu Entendi. tinha uma paciente no consultório odontológica que ela era muito tensa, muito aquela que estourava os dentes de tanto que ela e ela tinha uma cefaleia muito, muito, muito grande assim, né? Que Aham. inviabilizava às vezes atender ela. E eu e uma colega atendíamos ela dentro do meu consultório. E daí eu propus para ela fazer acupuntura. Só que naquela época eu ainda não estava com um espaço para fazer atendimento sistêmico, eu não estava com aquele domínio do sistêmico. Eu falei, sabe o quê? Vamos fazer só aurículo em você? Melhor que nada. Eu falei, vamos fazer melhor que nada. Olha. E olha, eu só com aurículo. Ela ficou mais tranquila para os tratamentos, a cefaleia dela reduziu a quase zero, ela ficou sem todo o tempo que ela teve ali tratando, ela ficou sem, tanto que a outra dentista falava assim, não, você tem que fazer acupuntura com a Regiane antes de vir comigo, porque a outra dentista começou a sentir diferença, uma diferença enorme no Não entendi. atendimento, porque ela Olha. conseguia, ela tinha menos dor, aquela paciente que não pegava anestesia, que falava muito, muito nervosa, muito ansiosa, com muito medo, e ela passou a ficar tranquila para os atendimentos, a anestesia pegava mais rápido. A Ó, minha deixa eu só te colega. interromper um pouquinho. Ô, Rejane, deixa eu só fazer um parênteses aqui pro Claro. pessoal. Eu tenho o costume de mostrar para eles assim a oportunidade, sabe? Que eles,
alguns podem estar aí falando assim, ah, mas ela acontece com ela porque ela é dentista. Gente, e outra, eu não sou dentista, então não tenho o que aprender. Não, não é assim. Quando você escuta um outro profissional, você começa a pensar. Essa é a ideia, tá, gente? É você começar a pensar assim, puxa vida, olha, esse é um bom argumento que eu posso propor ao meu dentista para eu fazer uma parceria com ele ou outros dentistas que você tenha porventura por perto, um prédio, vamos dizer que você está num prédio de saúde. Se você, por exemplo, for já ter o seu consultório. Ah, não tenho meu consultório ainda, então você pode ir até o dentista, ou seu dentista, propõe a ele fazer um experimento. Porque como você tem resultado, o que o dentista mais quer é paciente colaborativo. E a gente sabe da dificuldade que é atender um paciente tenso, que só quebra a restauração. E muitas vezes nós não temos mais o que fazer. Na verdade, não tem o que fazer, né? É difícil, o paciente não reage. E aí, ó, que nem a Regiane, por exemplo. A Regiane faz cirurgia. Então, você reverter um quadro de cirurgia também é outra situação, né, Regiane? Mas que interessante, eu queria fazer esse parênteses para mostrar tanto para os colegas, porque eu sei que tem cirurgião dentista aqui assistindo, que é importante você perceber como a auriculoterapia pode aliviar dentro dos teus tratamentos, pode te ajudar, não é só no aspecto da dor, mas do emocional, né? Porque o cirurgião dentista trabalha com o emocional direto ali. É o paciente que tem medo, né? Ansiedade. E aí, como é que ficou o caso da paciente? Ah, ela ficou ótima, ficou joia. Ah, E assim, eu entendi daí que só a acupuntura sozinha ela podia ser uma técnica efetiva, que ela não era um complemento da sistêmica, que ela podia ser só ela uma técnica a ser usada. Daí isso já abriu muitas possibilidades. Eu lembro que naquele começo eu fiquei tão empolgada com a auriculoterapia que eu andava com uma cartelinha de semente na minha bolsa. aham, isso Aonde aí. eu ia, eu tava com aquela cartelinha de semente. Aí qualquer colega familiar que dizia assim, ah, eu tô com uma torcicolo, eu tô com uma dor, eu Tá? dizia assim, viu, eu posso fazer um pontinho? Aí eu pedia, posso fazer só alguns pontinhos, assim? E era uma coisa meio mágica, assim, porque imediatamente a pessoa, opa, mas nossa, funciona? Passa? Coincidência, mas parece que sumiu, parece que até a pessoa não acreditava, assim, sabe? Aham. Aí eu falei, não, pera, eu acho que isso não é para andar na minha bolsa, isso aqui é para ficar no meu consultório, nos meus atendimentos. Mas eu lembro que no começo eu tive essa transição, assim, como se a gente quisesse ainda Mostra pro confirmar, mundo. né? Ah, Tipo, entendi. testar um Aham. pouquinho mais para ver. Daí eu não andava fazendo agulha em todo mundo, eu andava com Sim. sementinhas, né? Eu lembro que às vezes, É. sempre que eu viajava, eu levava as minhas sementes. Uma vez a gente estava lá no Egito com um grupo e um colega com uma, né, ficou com uma alergia, uma rinite, e eu na bolsa falei, viu, vem cá. E ali no meu grupo eu tive várias situações que eu usei auriculoterapia, porque assim, como é que você vai no médico, né, estando no exterior, né, e às vezes por causa de alguma coisa, e eu usei auriculoterapia em vários colegas, e eles, nossa, mas que maravilha, né? Então, isso é só para dar um exemplo para as pessoas que não são dentistas, né? O quanto você pode estar usando. Lógico, a gente não está dizendo para você sair por aí, né? Mas é um exemplo, né? Que Não, mas você. deixa eu contextualizar isso, Rejane. Eu acho que isso é uma abertura também de pensamento, sabe? É você ver, você sente, eu não sei você, mas eu sinto assim como se eu tivesse, eu me sinto poderosa, É, porque eu posso ajudar alguém. Eu aprendi uma técnica e eu costumo dizer que o mais importante da técnica é o seu conhecimento, né? O pessoal fala assim, mas que material eu vou usar? Mas que material? A ansiedade de comprar material. Eu falei, gente, primeiro de tudo, tenha o conhecimento. Se você tem o conhecimento, qualquer coisa na sua mão passa a ser material. E assim, eu lembro de uma questão que nem essa que você fala, isso eu faço até hoje, Rejane. A cartelinha de semente e a pinça, eu não largo, eu não deixo. Cada vez que eu viajo, eu coloco ela na minha mala. Por quê? Porque eu nunca sei o que vai acontecer. E a oportunidade que eu tenho
de poder atender outras pessoas que possam estar sofrendo, sabe? Sabe aquele amigo que às vezes a gente está num evento, num congresso, nossa, tô com a crise de rinite atacada. Eu passei isso agora esses tempos, sabe? Até eu vou colocar hoje nos stories vários colegas que eu atendi em evento. Então, olha a possibilidade que a técnica tem. Eu amo acupuntura, mas nem sempre você consegue pegar agulhas e colocar num paciente, né? Num evento, por exemplo, você não tem muito como fazer isso. Agora, a aurículo você consegue. Então, é uma ferramenta que você tem na mão para você atender a qualquer momento. É usual? Não. É isso que a Regiane quis falar. Não é usual. Por quê? Porque o ideal é que eu faça uma consulta completa, é que eu atenda o meu paciente de forma completa, para ele valorizar o meu trabalho e valorizar o valor que eu vou dar a essa técnica. Porque não é o preço. Quando o paciente começa a reclamar de preço, é porque você não soube botar valor no que você está oferecendo. Como assim? Veja se eu estou errada, Regiane, depois você fala da tua visão. Mas se você coloca um preço e a pessoa começa assim, nossa, mas esse é um valor absurdo, é porque ela não viu o valor agregado. Ela não viu. Ontem eu recebi um depoimento lindo de uma mãe que ela estava lutando. É uma doença, vamos dizer assim, eu não sei nem dizer o nome da doença. Mas era uma doença que ela está lidando há 12 anos. O filho dela tem um problema encefálico e ele tem uma dor de cabeça violenta há 12 anos. E ela já tinha desanimado da auriculoterapia porque ela não viu o resultado. Aí ela entrou para a auriculoterapia de sucesso, começou a fazer no filho e ontem ela me mandou a mensagem porque ela deu alta para o filho dela. Ela deu alta, ele não tem mais dor de cabeça. Aí eu te pergunto, que valor você pagaria por isso? Né? Que valor você agrega? Que valor você dá a essa sensação, a essa situação? Então, isso, gente, não tem preço. O que as pessoas estão buscando é resultado. Então, ela não vai dizer que a tua consulta está cara se você der resultado para ela. Porque com certeza todo mundo quer parar de usar medicamento na farmácia. Olha quanto você gasta de medicamento na farmácia muitas vezes. Todo mundo quer parar de pagar medicamento e ter uma vida mais natural, não ter tanta toxicidade no seu corpo, né? Então, isso é algo importante.